Versificação, a arte de fazer versos. Verso é um elemento do texto poético. Na linguagem literária, é cada linha do poema, é uma unidade rítmica. O elemento responsável pela melodia do verso, pela sua unidade rítmica, é o ritmo. Perceba na música Menestrel das Alagoas, escrita por Milton Nascimento e Fernando Branco. Quem é esse viajante? Quem é esse menestrel que espalha a esperança e transforma sal em mel? As palavras menestrel e mel rimam com o objetivo de proporcionar uma cadência rítmica a esse texto. Ritmo é a cadência de sons produzida pela sucessão de sons fortes, sílabas tônicas, e sons fracos, sílabas átonas. Veja na frase de Manuel Bandeira: vou-me embora para Pazárgada. Vou é um monossílabo tônico, é um verbo. Embora é uma paroxítona. E Pazárgada é uma proparoxítona, por isso que é acentuada, assim como todas as outras proparoxítonas. Então, temos aí a verificação das sílabas mais fortes, das sílabas tônicas deste verso. As sílabas dos versos são denominadas sílabas poéticas e sua quantidade é um metro. Metro é a medida do verso, é a quantidade de sílabas poéticas. Para se medir o verso, faz-se a metrificação, a escansão, isto é, a contagem das sílabas dos versos ou sílabas poéticas. Quais são as diferenças entre as sílabas gramaticais e as sílabas poéticas? Nas sílabas gramaticais, pensamos nos fonemas, pensamos nas sílabas que representam as unidades sonoras das palavras. Já nas sílabas poéticas, temos outros itens para analisar. Um deles é que quando uma palavra termina com vogal e a palavra seguinte inicia com vogal, geralmente nós fazemos com que elas fiquem unidas nesta contagem. Outro item que devemos observar é as sílabas tônicas. Então, vou, mien, esse mien, quando você pronuncia, você não pronuncia separado, você fala junto. Vou, men, bora. Bora, neste caso, o bó é uma sílaba tônica e Pazárgada outra sílaba tônica. Para fazer a contagem das sílabas poéticas, verificamos que deve ser feita até a última sílaba tônica do verso e não pensando somente na palavra sozinha. Então, neste caso, enquanto que as sílabas gramaticais somam um total de 10, nas sílabas poéticas verificamos que somam apenas 7. 1, vou, mien, 2, bó, 3, ra, 4, pra, 5, 6, pá, 7, zar. Ok? A contagem das sílabas poéticas exige alguns cuidados. Os principais são, primeiro, contar as sílabas poéticas até a última tônica apenas. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, poema de Casimiro de Abreu. Nesses versos, nós verificamos que, contando até a última sílaba poética, que é tenho, então, T é a última sílaba poética, temos aí 7 sílabas poéticas. Dal, juntou, por quê? Da termina com vogal, aurora é uma palavra que inicia com vogal. Então, ninguém fala da aurora, não existe essa pausa. Na fala, pronunciamos da aurora. Então, fica tudo junto. Então, dal é uma sílaba, ro, 2, ra, 3, da, 4, mi, 5, nha, 6, vida é uma paroxítona. Por isso, terminamos a contagem das sílabas poéticas aí na 7ª sílaba. Quando você tem versos que somam um total de 7 sílabas poéticas, chamamos esses versos de heptassílabo ou redondilha maior. Eles geralmente têm a acentuação na 1ª, 4ª e 7ª sílabas. Veja bem, ó é uma sílaba tônica, que saudá, o dá é uma sílaba tônica, e tenho é uma paroxítona, então também o T é uma sílaba tônica. Note que as sílabas mais fortes são a 1ª, a 4ª e a 7ª, configurando neste caso um heptassílabo ou redondilha maior.
Segunda dica: observar quando uma palavra termina por vogal e é seguida de outra ou outras vogais. Veja nesse exemplo desta frase de Olavo Bilac: há quem há de exprimir, alma impotente e escrava. Aqui já está tudo separadinho para você pensar bem. De exprimir, você não fala de exprimir, você fala de exprimir, já fala tudo junto. Então, quando termina com vogal e a palavra seguinte também começa com vogal, você junta. Alma impotente, almin. Você não fala almaim, você fala almin, potente e escrava. Veja que as vogais ficam todas juntas, impotente e escrava. E o término da contagem é no crava, porque o cra é de uma palavra paroxítona, né? Eu tenho algumas explicações a respeito dessas letrinhas que você teve que juntar para fazer a contagem das sílabas poéticas. Aí no de exprimir, nós temos o caso de uma crase, porque os sons são iguais. Você vai ter desprimir. Lá na alma impotente, alma in, nós temos uma elisão, porque desaparece o A da vogal, né? Da vogal A, e você pronunciou ao min. O som ficou de min, desaparecendo o A, e aí nós temos uma elisão quando desaparece o som de alguma letra. Então, no de exprimir, nesse desprimir, o som é igual. Agora, no ao min, não é igual. Nós temos uma elisão porque desaparece a vogal A. Lá no impotente escrava, ties, esse ties, formando aí um ditongo ie, olha o som, ties. Então, tem um ditongo ie. Nesse caso, a gente vai chamar de sinalefa. Sinalefa acontece quando o som que pronunciamos faz um ditongo, no caso, o ditongo ie. Seguindo adiante, vamos falar sobre os tipos de versos. São classificados de acordo com o número de sílabas poéticas. Primeiro, se você tem apenas uma sílaba poética, você vai chamar de monossílabo. 2 sílabas poéticas, dissílabo. 3 sílabas poéticas, trissílabo. 4 sílabas poéticas, tetrassílabo. 5, pentassílabo ou redondilha menor. E nesse caso, o pentassílabo, quando você tem ali a contagem de 5 sílabas poéticas, você vai ter a acentuação na segunda e na sílaba tônicas, tá? Hexassílabo é quando você tem 6 sílabas poéticas. E se você observar, você vai ter o acento na segunda e na sexta sílabas. Heptassílabo ou redondilha maior ocorre quando você tem 7 sílabas poéticas e acentos na terceira e na quinta sílabas. O heptassílabo admite acentos nas seguintes modalidades rítmicas. Não vou falar todas, porque nesse momento você não vai memorizar tudo isso, mas você pode fazer um print para utilizarmos nas atividades que faremos posteriormente. Octossílabo ocorre quando você tem 8 sílabas poéticas. Eneassílabo ou jâmbico, quando há 9 sílabas poéticas e ocorre acentos na terceira, sexta e nona sílabas. Decassílabo. É muito comum encontrarmos o decassílabo nos poemas. Ocorre quando tem 10 sílabas poéticas. O decassílabo pode ser dividido entre heróico e sáfico. Heróico possui acentuação principal na sexta e na 10ª sílabas poéticas, e sáfico possui acentuação principal na 4ª, 8ª e 10ª sílabas poéticas. Em decassílabo ou datílico, tem 11 sílabas poéticas e acentuação na 2ª, 5ª, 8ª e 11ª sílabas do poema. Dodecassílabo ou verso alexandrino ocorre quando você tem 12 sílabas poéticas.
O dodecassílabo, ou verso alexandrino, pode ser dividido entre clássico e moderno. É clássico quando possui acentuação principal na sexta e na 12ª sílabas, e moderno quando possui acentuação principal na quarta, oitava, 12ª sílabas ou terceira, sexta, nona e 12ª sílabas. Quando existem mais de 12 versos, aliás, mais de 12 sílabas poéticas, vamos chamar de verso bárbaro. E o verso livre é aquele que, apesar de ter o seu ritmo, não obedece a nenhuma exigência métrica. Quanto ao refrão ou estribilho, é o verso ou conjunto de versos que se repete ao final de cada estrofe. Estrofe é o conjunto de versos. Aqui nós temos um trecho de um poema muito conhecido, muito famoso, de Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Então aqui você tem um conjunto de quantos versos? 4 versos, ok? Tipos de estrofes. As estrofes se classificam de acordo com o número de versos que possuem. Elas podem ser monóstica, quando tem apenas um verso, dística, 2 versos, terceto, 3 versos, quadra ou quarteto, 4 versos, quintilha, 5 versos, sextilha, 6 versos, septilha, 7 versos, oitava, 8 versos, nona, 9 versos, décima, 10 versos e mais de 10 versos é chamado de estrofe bárbara ou irregular. Obrigada por assistir a aula, continue estudando e muito sucesso para você!